Olá, a graça e a paz. Meus amados irmãos, vamos conversar um pouco hoje sobre a questão da musicalidade dentro da nossa igreja e das igrejas também. Pode ser que esse vídeo vocês forneçam para outras pessoas e eu acredito que vai ajudar bastante. Na teologia, nós estudamos também sobre a teologia do louvor, como que é classificado o louvor e as suas diversidades. Eu estou falando louvor aqui, não no sentido singular do termo, mas no sentido da musicalidade hoje das igrejas, Então tem muitas igrejas que não tem um crivo, não passa a música que vai ser cantada dentro de um crivo para ver se essa música é bíblica, não é bíblica, se ela se encaixa dentro da teologia do louvor ou não. Mas é muito bom, o nosso líder da nossa igreja, ele já faz isso. E está sempre vindo pessoas, nós temos membros novos no louvor e nas igrejas também. Se esse vídeo chegar para alguma igreja, vai ser de grande valia também para o ministério de louvor. Então veja bem, a teologia do louvor, ela tem uma diversidade de cânticos que pode ser cantado dentro de uma igreja. Por exemplo, a koinonia, que é a comunhão, existe canções que celebram a koinonia e é válido dentro de uma igreja. Nós cantamos na nossa igreja aquela canção que diz assim, somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família. Então essa canção, ela é uma canção que ela não está falando de atributos de Deus, ela está falando da unidade, ela está falando da comunhão. Isso é bom, por quê? Porque fortalece a comunhão, entendeu? Então nós cantamos a comunhão da igreja. Nós também temos hinos que nós chamamos de hinos pedagógicos, que trazem ensinos bíblicos, Por exemplo, a música Emaús, da banda Morada, outras canções que falam de passagens bíblicas, que está cantando passagens bíblicas. Ao mesmo tempo, essas músicas que são passagens bíblicas, ela está ensinando a igreja sobre uma determinada passagem. É válido? Com certeza é válido. Por quê? Porque a igreja está em constante aprendizado. Tem louvores que são cristocêntricos, que falam dos atributos de Cristo, ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força, o poder, porque Ele é soberano, Pai da eternidade, eterno, Príncipe da paz, todo-poderoso, dono de toda a ciência, sabedoria. Então são atributos, perfeição, imutabilidade, onisciência, onipotência, onipresença. São atributos que partes são singulares e partes comunicam com a igreja. Então quando se canta atributos, vai falar só sobre o que Cristo é, o que Deus é, que são louvores cristocêntricos, tá bom? Então existe também essa parte da música que canta louvores cristocêntricos. Mas também tem louvores que nós chamamos de louvores diaconal, canções diaconal, que celebra o serviço da igreja, que celebra a evangelização da igreja. Então nós temos vários tipos de músicas, eu vou usar esse termo, os irmãos entendam eu bem, de louvores. Eu estou usando louvores aqui de uma forma bem aberta, não no sentido da palavra louvor, de elogios, de liturgos no grego, não, eu estou usando aqui no sentido da abrangência da musicalidade. Então nós temos uma diversidade, entendeu? Confissões de fé cantadas, nós temos a confissão do Westminster, a confissão belga, várias confissões de fé cantadas.
orações cantadas também. Então, às vezes a pessoa está cantando uma oração, né? Ela está fazendo uma oração e essa oração se tornou em música, se tornou em canção, se tornou em um tipo de louvor. Então nós temos uma musicalidade muito extensa dentro das igrejas. E temos a mudança também, né, das músicas feitas em épocas diferentes umas das outras, e queira ou não, modifica muito o campo harmônico, né? Então a questão hoje do worship, por exemplo, nós temos que tomar um cuidado com o campo harmônico. Por quê? Porque o campo harmônico é de suma importância, só que os líderes que lideram louvores, o próprio grupo de louvor, ele tem que ter um limite dentro das repetições. Veja bem, então às vezes o louvor é bíblico, às vezes ele é cristocêntrico, às vezes ele está exaltando a comunhão, a koinonia, às vezes ele é pedagógico, às vezes ele é uma oração cantada, e está tudo certo. Só que repete 10 vezes no final. Ele passa a ser uma mantra, entendeu? Dentro da musicalidade. Então, os excessos de repetição não é bom. Dentro da teologia, nós não classificamos como sendo bom aos ouvintes, tá? Então, às vezes, a música ela é perfeita, mas as repetições são exageros, se tornam mantras. E aí mantras entra numa outra classificação de repetição e rezas repetitivas, frases repetitivas. Entra também dentro de uma questão psicológica do estado que essa música vai colocando a pessoa para uma recepção, mas eu não quero entrar nessas questões. Então o que dá para fazer com alguns louvores que tem finais repetitivos demais? Tira o final, canta 2 vezes, volta 2, 3 vezes, entendeu? Então o que acontece? O que nós temos que entender? A música hoje, dentro de uma igreja, ela abrange classes diferentes em termos de idade, de transição e de culturas diferentes. Por exemplo, por mais que nós somos aqui, né, na Floresta, Paraná, nós estamos nesse contexto, mas se outras pessoas estiverem em outro contexto, eles vão entender isso também. Os nossos pais, senhores de 60, 70 anos de idade, a cultura da época deles, a forma de vida, né, a socialização, os costumes, a tradição, aquilo que eles preservam, e aí entra a musicalidade, entra expressões, entra instrumentos. Por exemplo, de 70 anos, 80 anos, os louvores compostos naquela época era muito embasado ao camponês, violas, sanfona, né? Não tinha distorção de guitarra. Então o campo harmônico era outro. Nós temos membros dessa idade na nossa igreja. Então nós também temos que priorizar a boa ordem. Qual que é a boa ordem? Respeitar as idades. Então sempre vai ter ali um louvor da harpa no meio. Por quê? Porque é um respeito aos mais antigos, além de ser bonitos. E eu vou falar uma coisa aqui. Tem muitos hinos da harpa, da Assembleia de Deus, da Batista e outros hinos que não tem sentido nenhum também biblicamente. Só são hinos da harpa. Então não é porque é antigo que é bom. Tem um monte de coisa antiga que é péssima. Tá? Então, por exemplo, um da harpa. Eu achei uma flor gloriosa. Lá, 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 é um louvor da harpa. Mas eles confundiram essa flor gloriosa, o lírio dos vales, lá no Cantares de Salomão, era sulamita. Não tem nada a ver com Deus, nada a ver com Jesus, eles cantam como se fosse Jesus. Então assim, solta o cabo da nau, toma os remos na mão, não tem base nenhuma bíblica, não tem sentido nenhum. Mas está aí. Tá? Então assim, existe aquela ideia de que nós temos que cantar harpa porque a harpa, os louvores antigos, é mais bonito. Tem louvores antigos que são péssimos, são ruins, não são bíblicos e são heresias. Então não é questão de ser antigo, de ser novo, a questão é onde se encaixa. Então é válido cantar um louvor que celebra a comunhão da igreja? É válido. É válido cantar uma oração cantada? É válido. É válido cantar uma passagem bíblica, um salmo, dentro de uma questão pedagógica, né, que alguns vão chamar de querigma, de testemunho. É válido nós cantarmos uma confissão de fé, é válido nós cantarmos louvores cristocêntricos, esse é o principal.
Então, numa musicalidade de culto, onde tem jovens, senhores, senhoras, pessoas de diversas idades, nós temos que sempre tomar um cuidado para não colocar 3 louvores que são oração cantadas. Por quê? Porque nós não vamos cantar atributos divinos. Só que ao mesmo tempo, se eu colocar 3 cânticos de koinonia, de comunhão, eu vou falar só sobre a comunhão e eu não vou cantar atributos divinos. Então, geralmente, coloca uma oração cantada, porque uma oração cantada, às vezes a pessoa vem de uma semana inteira sem conseguir orar e ela faz aquela música uma oração. Entendeu? Então, Drops tem muito isso, Morada tem muita oração cantada, Heloísa Rosa, apesar das coisas que aconteceu, mas enfim, nós não estamos falando da pessoa, da musicalidade, né? Gabriela Rocha, que são os mais novos, mas se a gente for pegar mais para trás um pouco, uma época aí, eu, Juninho, os caras mais velhos, eu, Odair, Bruno, a gente já ia puxar um Armando Filho, entendeu? Atos 2, Raiz Coral, entendeu? Tem uns camarada bom aí, oração cantada e outra coisa. Então assim, agora é interessante fazer essa diversidade e saber colocar, saber entender. Todos nós, entendeu? Isso aqui foi bom, as indicações, a música e tal, porque nós vamos trabalhando isso. Entender o seguinte: se eu colocar uma oração cantada, eu coloco uma só, e aí eu posso colocar dois cânticos de atributos, porque o centro do culto é Cristo. Nós vamos cantar para Cristo, mas uma oração cantada também é válido. Eu posso colocar 2 louvores cristocêntricos e um louvor que celebra a comunhão, então ele entra. Eu posso colocar 2 cristocêntricos e uma confissão. Eu não preciso colocar todas as músicas de um determinado segmento. Eu posso ter uma diversidade. Eu posso colocar um cristocêntrico, uma oração cantada e uma celebração à comunhão. Então nós temos que entender como que nós vamos fazer a liturgia desse culto no sentido do louvor, para que a gente tenha um culto cristocêntrico e ao mesmo tempo pedagógico, ao mesmo tempo celebrando a comunhão, ou ao mesmo tempo declarando uma confissão. Então isso é muito interessante, porque não é somente essa ideia de se não for no cristocêntrico nós não cantamos. Não é esse resumo final. Não é só isso. Os salmos não são só atributos, são orações cantadas, confissão de fé cantada, celebração da comunhão, Salmo 133, celebração da comunhão, é um cântico de romagem. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, como um óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão e pela barba, corre nas horas de sua veste, tal, como o orvalho de Hermon, que desce sobre o Monte Sião, e ali o Senhor ordena a bênção e tal. É um louvor de koinonia. Mas aí você vai ver também o salmista fazendo orações cantadas. Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, e ele fazendo petições, e às vezes confessando a fé, né? Salmo 91 tem parte que é confissão de fé e tem parte que é oração. Então, dentro do próprio saltério, os salmos é o livro dos cânticos dos judeus, é o saltério. É dali que eles cantam. Hoje tem a harpa dos assembleianos, do batista, dos anglicanos, dos luteranos, o saltério dos judeus. Por nós sermos de uma cultura judaico-cristã, né, e nós não somos muito da ideia da harpa, nem da batista, nem da assembleia, respeitamos e até cantamos, mas não temos essa forma litúrgica, os salmos é a base da musicalidade. Então ali tem orações, tem expressões da alma, tem tudo. Então dá pra gente colocar, entendeu? A questão do worship, que está abrangendo aí agora a nova geração, as repetições é péssimo. Vocês tiram a repetição, porque repetição vai desclassificar uma música que é verdadeira para passar a ser uma mantra. Então tem essa questão aí de tomar um cuidado com a repetição final, não com a música em si.
tá? Então a questão da musicalidade dentro de uma igreja, ela é muito ampla. Ela é muito ampla. Então, por exemplo, você vai pegar uma música que tem muita distorção de guitarra, mas você não tem guitarra. A formação do teu grupo é mais uma formação de coral, porque se trabalha com 4, 5 vozes conjuntas ali, numa música só. Então se trabalha melhor numa divisão de vozes num sistema assim, do que num sistema de worship. Por quê? Porque o worship geralmente eles cantam diferente. Eles cantam o vocal e depois os back vocal no refrão, entendeu? Ou às vezes reveza, né? O vocal e depois é feminino, e depois o masculino, depois os back vocal, com muita distorção de guitarra, com muita bateria, mas tem igrejas que não tem. Então assim, eu preciso também saber fazer adaptação da música no contexto do meu grupo. Então tudo isso, né, que eu estou passando para vocês, principalmente nós da Igreja Comunidade Evangelho Autêntico, eu vou colocar esse vídeo no YouTube também. Tem muitos pastores que vão usar isso aqui. Então dá para diversificar, tá? Louvores que cantam atributos, uma oração cantada. O que não dá para fazer é colocar 3 orações cantadas, porque você mata a parte litúrgica da música, porque não cantou atributos a Deus, a Cristo, e Cristo é o centro do culto. Então nas escolhas das músicas, dê mais prioridade para as músicas que canta para Cristo, e insere uma, que é uma oração cantada, que é uma celebração à unidade, que é um cântico pedagógico, e aí vocês também, ao escolher depois as músicas, perceba se essas 3 músicas não são só da nova geração, porque aí você classifica uma igreja só, no sentido de idade, entendeu? Então coloca lá, mesmo sendo atributos, tem atributos que são worship, e tem atributos que são cânticos antigos. Então coloca um mais antigo para a classe mais tradicional, e coloca uma oração cantada mais no sentido jovial, e um cântico já conhecido, congregacional, e tome cuidado com essas questões. Outro cuidado que tem que tomar grupo de louvor, colocou cântico novo, igrejas que não tem data show, vai muito devagar. Coloca, mas não coloca nunca 2 louvores novos num culto só, que vai matar o culto, porque as pessoas não vão conseguir entender aquilo ali, não canta, né? Então sempre que for colocar um cântico novo, não coloca antes da pregação, coloca por primeiro. Tá? Então são todas questões assim, porque a Bíblia não é só espiritualidade, a Bíblia é pedagógica também, e a Bíblia nos leva para a parte da técnica, e nós precisamos usar as técnicas, porque as técnicas elas também são bíblicas, né? Então você vai ver a composição das músicas e tal, dos instrumentos, instrumento de corda, os salmos falando de como que era a musicalidade. Você vai lá na época dos levitas, quem cantava em oitavada, Asaf, os da família de Corá. E então assim, é muito bem trabalhado as técnicas, e tudo isso faz parte, tá? Então assim, não fecha a mente para a ideia de se não for cantar atributos de Cristo não é música de culto. Não, tem outras classificações, tem canções que não é só atributos de Cristo. Por quê? Porque Cristo também é dono de uma igreja que celebra a comunhão. Nós estamos cantando também aquilo que é de Cristo. Quando estamos orando uma canção que é uma oração cantada, nós estamos também falando com o Cristo que nos salvou. Quando é pedagógico, nós estamos fazendo uma repetição de um ensinamento bíblico. E tudo isso é cristocêntrico mesmo não sendo atributos. Então que haja essa maturidade em todos nós. E eu fiz esse vídeo aqui, vindo agora, e eu falei, eu vou fazer esse vídeo aqui um resumo da musicalidade das igrejas, para que todos nós venhamos abrir a mente sobre a nossa musicalidade, tá? Então dá para agregar um worship bom? Dá para colocar uma oração cantada? Dá, e colocando junto com os cânticos cristocêntricos, e fazendo um culto onde abrange as classes, os mais jovens, os mais idosos, e ao mesmo tempo aquele cântico de atributo onde há um quebrantamento. Então tudo isso é questões assim de a gente estar analisando muito bem,
dependendo, você coloca 3 louvores de celebração, que são agitados, tal. Você mata aquele período de conscientização, de meditação. Por quê? Porque você não deu tempo para reflexão. Quanto mais agitado, quanto fala mais rápido, menos reflexão do que se ouve. Então tudo isso são coisas que a gente analisa, tá? Então é isso aí, esclarecendo um pouco aí sobre a música. Eu não sou cantor, né? Eu sou teólogo, então nós estudamos a teoria, nós estudamos as técnicas, nós conhecemos a teologia do louvor e agrega esse conhecimento com as técnicas instrumentais, com o campo harmônico, com a separação das vozes, uma liturgia muito bem feita, a musicalidade muito bem separada, o cristocêntrico, o congregacional, o pedagógico, o diaconal, a koinonia, e dá para montar sempre dá para colocar dentro da liturgia, quando se fala da música, uma musicalidade muito boa dentro de cada culto, entendeu? Sem generalizar e sem ser extremo. Por quê? Porque os extremismos eles também é ruim. Então, tudo que Deus fez, louvor, se consiste nisso. Ó. Agora eu vou fazer o resumo etimológico. Louvor, no sentido da palavra mesmo, tanto no grego quanto no hebraico. No grego aí você vai ver a questão da palavra aparecendo às vezes como liturgos, que é da questão da liturgia, às vezes no sentido de elogios, prokeno, que é no sentido de levantar as mãos e expressar com voz, no hebraico halal, yadá, que é no sentido de cantar com expressões ou cantar levantando as mãos. Então ela tem uma variedade no seu campo semântico, o termo louvor. Mas se resumir todos eles conjunto, ele vai ficar dentro dessa questão: cantar o que Deus é e os seus feitos. O que Deus é e o que Deus fez. E nessa do que Deus fez está no que Deus faz, tá? O que Deus é e o que Deus fez. Quando eu canto o que Deus é, eu canto atributos. Deus é grande, grande é o Senhor, muito digno de louvor. Na cidade, poderoso Deus, né? Então, quando eu canto o que Deus é, eu canto atributos. Mas quando eu canto o que Deus fez, aí eu canto pedagogia, aí eu canto passagens históricas, aí eu canto orações cantadas para contar os feitos. Deus abriu o mar, Deus faz chover, a sarça pegou fogo e não me consumiu. Eu canto o que Deus fez, porque dentro do louvor é o que Deus é e o que Deus fez. E o que Deus fez é tão bíblico quanto o que Deus é. Então esse entendimento da música é muito importante. Então se vocês passarem em um crivo, é o que Deus fez, isso que nós estamos cantando, eu posso cantar num culto. É o que Deus é, eu posso cantar no culto. Então os feitos de Deus devem ser cantados. Deus fez a igreja, Deus fez a comunhão, somos corpos assim bem ajustados, porque Deus fez isso. Pedro, tu és pedra e sobre ti edificarei minha igreja. Então cantamos a comunhão. A sarça pegou fogo e não se consumiu, meu coração como queimava no caminho de Emaús. Então cantamos feitos e cantamos atributos, tá? E fica nessas questões. E aí entra a oração e a confissão de fé, porque também Deus fez o diálogo e Deus nos deu a fé. Então essas questões de feitos e de atributos é o que nós precisamos aí encaixar na liturgia, e também atentos à transição. Nós estamos numa transição cultural, estamos numa transição tecnológica, estamos numa transição de informação, estamos numa transição também de geração. Então temos uma que está indo embora e outra que está entrando, e muda todas as coisas, muda a forma de pensar, que nós chamamos de cosmovisão, e outras coisas, muda tudo.
Então nós não estamos mudando o evangelho, mas as questões elas mudam no sentido de campo harmônico de uma música, estilo musical, entendeu? Muda muitas coisas. O que nós precisamos analisar é os termos técnicos da teologia do louvor. Estamos cantando o que Deus é e estamos cantando os seus feitos. Não importa se o cara canta de touca ou de chapéu. Se ele está cantando atributos, é louvor. Se ele está cantando feitos, é louvor. Se a oração é baseada nas Escrituras e as petições é ao Salvador Cristo Jesus, é a oração cantada. Não importa a época, não importa os instrumentos, importa conteúdo, tá? Então isso aí fica para nós. Quem sabe mais para frente a gente faz um seminário mais amplo aí sobre essas questões da música, reúne algumas igrejas, alguns pastores, alguns grupos de louvor. Aí tá uma ideia aí, quem quiser puxar um seminário nessa área, nós estamos juntos. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Fica com Deus.